Olá amigos, aqui é Gustavo Silveira e começa agora mais um episódio do nosso Café com Espiritismo. Hoje passaremos por uma das mensagens mais densas do livro Mediunidade e Sintonia que já lemos até agora. E por isso, esse será um episódio um pouco mais longo, porém necessário para que possamos tentar cobrir lacunas de entendimento, porque do contrário poderemos entender de maneira muito equivocada a mensagem do benfeitor. O título da mensagem é Estudando o Bem e o Mal. E Emmanuel vai nos propor uma profunda e sensível reflexão para a qual precisaremos esclarecer alguns pontos antes de fazermos a leitura. André Luiz escreveu no livro Agenda Cristã a seguinte afirmação: lembre-se de que o mal não merece comentário em tempo algum. E a princípio, essa fala poderia nos gerar uma inquietação. Ora, se o mal não merece ser comentado, vamos então fazer de conta que ele não existe e que ele não prejudica as pessoas? Para responder semelhante indagação, que aliás é muito justa e oportuna, vamos ao Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo Bem-aventurados os misericordiosos, no último item, quando Kardec questionará: haverá casos em que convenha se desvende o mal de outrem? Atendemo-nos ao verbo utilizado por Kardec, desvendar. Isso será relevante para a compreensão da resposta. Quem respondeu foi São Luís e está dito assim: é muito delicada esta questão e, para resolvê-la, necessário se torna apelar para a caridade bem compreendida. Se as imperfeições de uma pessoa só a ela prejudicam, nenhuma utilidade haverá nunca em divulgá-la. Se, porém, podem acarretar prejuízo a terceiros, deve-se atender de preferência ao interesse do maior número. Segundo as circunstâncias, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode constituir um dever, pois mais vale caia um homem do que virem muitos a ser suas vítimas. Em tal caso, deve-se pesar a soma das vantagens e dos inconvenientes. Na pergunta, Kardec utilizou o verbo desvendar. Na resposta, São Luís se serviu do verbo desmascarar. Ambos têm algo em comum. Nós só desvendamos e só desmascaramos algo que previamente não era conhecido, algo que previamente estava escondido. Vale lembrar ainda que no início da resposta, São Luís aponta que é preciso apelar para a caridade bem compreendida. Ora, caridade bem compreendida nesse caso passa, sobretudo, por dois pontos. O primeiro é reconhecer que desmascarar, desvendar o mal é trabalhar a favor do bem. Fazer o bem não é simplesmente distribuir cesta básica, nem distribuir pratos de sopa. Desvendar o mal é um trabalho do bem. E o segundo significa nunca esquecer de que um dos aspectos da caridade é a indulgência. E nesse sentido, ainda que venhamos a desmascarar o mal, jamais estaremos liberados para nos utilizarmos das mesmas estratégias do mal para vencer. E aqui dizemos vencer entre aspas, porque não há vitória quando nós aniquilamos, violentamos a quem quer que seja, por maior seja o erro cometido. Nesse caso, então, desvendar o mal é um serviço ao bem, toda vez que o mal esteja prejudicando alguém além do próprio malfeitor. Voltemos à fala de André Luiz, mas percebendo que comentar o mal é diferente de desvendá-lo. Só usamos o verbo comentar quando estamos falando de algo que já é conhecido. Porque se não for conhecido, então não estamos comentando, estamos justamente desvendando, desmascarando. E isso é uma ação do bem. Mas não podemos dizer o mesmo sobre comentar o mal. De tal maneira que seria justo indagar: qual exatamente a utilidade de comentar um mal que já é conhecido? Perceba que não há aqui uma apologia à ilusão, que pretende fazer de conta que tudo está sempre bem, que tudo está sempre bom. Não é essa a perspectiva. A questão é: comentar o mal que já está divulgado não é, de certa forma, alimentá-lo? Facilitar a sua propagação? E não apenas isso.
a mesma energia gasta comentando, propagando, alimentando um mal que já ganhou visibilidade, não poderia ser gasta comentando, favorecendo e divulgando o bem? Outro ponto importante para que possamos aproveitar bem a mensagem de hoje é compreender que, quando se diz esquecer o mal, não estamos dizendo esquecer a situação em que o mal aconteceu. Esquecer a situação ocorrida é um problema de memória. Esquecer o mal significa perdoar. Significa olhar com novas lentes para que o que aparentemente é mal possa ser melhor compreendido. Para isso, nos lembraremos de Samuel Filipe na obra O Céu e o Inferno, quando disse: Vós, cuja má fé tantas vezes me acarretou duras privações, não somente vos perdoo, mas até vos agradeço, intentando fazer o mal, não suspeitáveis do bem que esse mal me proporcionaria. Este é um espírito feliz, porque conseguiu esquecer o mal, a tal ponto que naquele momento ele conseguia lembrar da situação sem pensar que ela foi um mal. Por fim, mas não menos importante, será justo lembrar uma outra mensagem de Emmanuel, que consta no livro Fonte Viva, chamada Sirvamos ao Bem. Nessa mensagem, o benfeitor nos lembra que, frequentemente, no serviço ao bem, somos como uma vela, e dessa analogia ele consegue trazer uma reflexão preciosíssima. A vela pode estar sozinha, sem que isso represente um risco para ela. Sozinha, a chama pequenina de uma vela pode iluminar. Pode inclusive ser posta contra milhares de quilômetros de treva que, por si só, serão incapazes de apagá-la. Todavia, como ele mesmo diz, basta um leve sopro de vento para extingui-la. Isto é, milhares de quilômetros de treva não apagam a vela, mas um leve sopro de vento pode assim fazer. Isso nos convida a refletir que, para nós, o mal pode significar esse leve sopro de vento. Temos trabalhado, estudado, refletido para melhorarmos, porém, basta apenas um instante em que cedemos ao mal para apagar todo o nosso ânimo e empenho no bem, visto que a nossa condição espiritual ainda não é a melhor possível. Desta forma, focarmos em promover o bem é escapar desse leve sopro de vento, porque é alimentar nossa alma de força e coragem para persistir. É evitar situações como a de alguém que, querendo fazer justiça, perde o equilíbrio emocional. Alguém que, intentando servir ao bem, acaba complicando-se com a treva. Alguém que, sob o pretexto de promover a paz, termina violentando as criaturas em torno. Vamos agora à mensagem para encerrarmos este episódio. Emmanuel proporá que nos despreocupemos do mal, isto é, não doemos ao mal mais tempo do que seria necessário, não divulguemos o mal, não persigamos o mal, porque, como ele mesmo lembrará em outra mensagem, perseguir quase sempre é fomentar. Leiamos, portanto, a mensagem intitulada Estudando o Bem e o Mal, do livro Mediunidade e Sintonia. Para que sejamos intérpretes genuínos do bem, não basta desculpar o mal. É imprescindível nos despreocupemos dele, em sentido absoluto, relegando-o à condição de efêmero acessório do triunfo real das leis que nos regem. Evitando comentários complexos em nosso culto à simplicidade, recorramos à natureza. Vejamos, por exemplo, o apelo vivo da fonte. Quantas vezes terá sido injuriada a água que hoje nos serve à mesa? Do manancial ao vaso limpo, difícil trajetória cumulou-a de vicissitudes e provações. O leito duro de pedra e areia, a baba venenosa dos répteis, o insulto dos animais de grande porte, o enxurro dos temporais, os detritos que lhe foram arrojados ao seio. A fonte, entretanto, caminhou despretensiosa, sem demorar-se em qualquer consideração aos sarcasmos da senda,
até surpreender-nos diligente e pura, aceitando o filtro que lhe apura as condições, a fim de que nos assegure saciedade e conforto. Segundo observamos na lição aparentemente infantil, o ribeiro não somente olvidou as ofensas que lhe foram precipitadas à face, movimentou-se, avançou, humilhou-se para auxiliar e perdoou infinitamente, sem imobilizar-se um minuto, porque a imobilidade para ele constituiria adesão ao charco, no qual, ao invés de servir, converter-se-ia tão só em veículo de corrupção. É por isso que o ensinamento cristão da caridade envolve o completo esquecimento de todo o mal. Que a vossa mão esquerda ignore o bem praticado pela direita. Semelhantes palavras do Senhor induzem-nos a jornadear na terra, exaltando o bem por todos os meios ao nosso alcance, com integral despreocupação de tudo o que represente vaidade nossa ou incompreensão dos outros, de vez que qualquer boa dádiva somente a Deus se atribui a procedência. Procurando a nossa posição de servidores fiéis da regeneração do mundo, a começar de nós mesmos, pela renovação dos nossos hábitos e impulsos, olvidemos a sombra e busquemos a luz cada dia, conscientes de que qualquer pausa mais longa na apreciação dos quadros menos dignos que ainda nos cercam será nossa provável indução ao estacionamento indeterminado no cárcere do desequilíbrio e do sofrimento. Sigamos firmes no bem, percebendo que o bem não vencerá o mal, porque não está em guerra contra o mal. O bem converterá o mal, não sob pancadas e gritarias, mas sobretudo pelo exemplo e pela coerência entre o que se fala e o que se faz. Não é por outra razão que esta mensagem está no livro Mediunidade e Sintonia. Para que sintonizemos com o bem, é preciso buscá-lo, promovê-lo, exercê-lo todos os dias. Um grande abraço a todos e até o próximo episódio do Café com Espiritismo.